E aí, turma, como é que vocês estão? Muito bom dia para todos, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da revisão de física. Olha só a ficha que a gente tem aqui, ó. Nós temos aqui uma ficha de exercício, certo? Aonde a gente, ó, passei aqui 2 exercícios já em algumas aulas passadas sobre velocidade média, ΔS sobre ΔT. E nesse outro aqui também, ΔS sobre ΔT, certo? Variação do espaço sobre a variação do tempo. Agora, nesse exercício de aplicação do movimento retilíneo uniforme, nós vamos ter algumas perguntinhas importantes aqui, ó. Um móvel em movimento uniforme varia sua posição como mostra a tabela abaixo. Tá aqui a tabela. O que ele vai ter, ó? Qual a posição inicial e velocidade do móvel? Pessoal, a posição inicial é o S0 aqui, ó. Começa com 62, tá? Então, tá aqui a posição inicial. O que mais que ele pergunta? A velocidade do móvel. A velocidade do móvel, olha só, aí eu tenho que fazer conta. Para me calcular essa velocidade, eu tenho que ter final menos inicial, certo? Ou seja, eu posso colocar 40 menos 32, certo? Vou fazer ali no quadro, porque eu acho que fica melhor para vocês. Interromper o compartilhamento de tela. E aí, nós vamos ali, eu mostro para vocês agora, tá ok? Vamos lá. Nessa resolução, o que nós temos aí, ó? Nós podemos observar que olha só, ΔS sobre ΔT, certo? Então, para mim calcular a velocidade média, eu tenho aqui, ó, variação do espaço sobre a variação do tempo. Variação do espaço final menos o espaço inicial. Vamos pegar aí, ó, o intervalo entre eles, de 40, certo? 40 e 32. 40 menos 32 dividido pelo tempo, certo? Ou seja, 2 menos 0. 2 menos 0. O que eu tenho? 40 menos 32 dá 8. 8 dividido por 2, eu tenho 4. Então, isso aqui, a resposta vai ser 4 metros por segundo, porque lá está em metros por segundo, certo? Beleza, essa é a letra A. Na letra B, o que ele quer? Ó? O movimento é progressivo ou retrógrafo? Justifique a sua pergunta. Então, o movimento aí na letra B, pessoal, corrijam aí, ó. Na letra B, o movimento, ele está vendo que ele está crescendo, a velocidade, 32, certo? O espaço está crescendo e o tempo também está crescendo. Ou seja, sua velocidade também vai crescer ao longo do gráfico. Então, a gente pode observar aí que a gente tem 32, 40, 48, 56, 64 e assim só vai crescendo. Então, aí a gente chama de movimento progressivo, certo? Ó, o movimento aí vai ser progressivo. Movimento progressivo. Certo? Movimento progressivo. Justifique. Por que vai ser um movimento progressivo? Porque a posição do gráfico está sempre crescendo, certo? Porque a posição do gráfico está sempre crescendo. Certinho, pessoal? Beleza, vamos lá para a letra C. Qual a função horária do movimento? A função horária do movimento, pessoal, vamos prestar bastante atenção nesse exercício, que é um pouco do conteúdo que eu vou cobrar para vocês no portfólio. Olha só, qual a função horária do movimento? Função horária, ela é sempre ela é característica de uma fórmula, que se chama assim, ó, S é igual a S0 mais VT, certo? Para mim calcular essa função horária, olha só, eu tenho S, qual que é o que eu preciso? Eu preciso do S0 e do V, certo? Porque eu vou achar o espaço em variação do tempo. Então, o S0 aqui, o S0 vai ser o inicial. Então, o S0 aí vai ser 32. Então, aqui o S0, 32. Mais o V, certo? A velocidade aí, a velocidade que a gente achou foi de 4 metros por segundo. Então, 4 vai ser a velocidade. E aqui o T, que vai ser a variação. E aqui o S, eu vou achar o espaço. Então, essa aqui é a função horária. Função horária, ou seja, para qualquer lugar que ele esteja em metros, eu acho aqui em função do tempo. Certo? Daqui 2 horas, daqui 3 horas, daqui 60 segundos. Então, a gente sempre vai adaptar nessa relação ali, ok? Aí, no número 2, vai perguntar assim, ó.
Um automóvel que se desloca com a velocidade constante de 72 km por hora quer ultrapassar outro que se desloca com a velocidade constante de 54. Primeira coisa que eu preciso observar, meninos, esses dois aí, ó. Esse aqui foi o número 1. Número 2. Número 2, a gente tem aí, ó, um automóvel se desloca com velocidade de 72, quer ultrapassar o outro que está com 54. Certo? Então, vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Aqui eu tenho um carro querendo ultrapassar o outro carro. Certo? O que ele tem? Ele dá a velocidade, certo? 72 km por hora. E o outro está com a velocidade de 54 km por hora. 54 km por hora. Bacana? Então, agora, numa mesma estrada reta. O primeiro encontra-se 200 metros atrás no instante zero. 200 metros atrás. 200 metros atrás, eu tenho aqui essa distância entre eles. Certo? Vai ser de 200 metros. Daqui, pessoal, a gente já pode observar algumas coisas. O meu espaço está em metros. Então, eu tenho que transformar aqui, ó, a minha velocidade também em metros por segundo. Ok? O que eu faço aqui, então? Divido por 3,6 e vou achar em metros por segundo. Divido também por 3,6, eu vou achar em metros por segundo. Certo? Aqui, 54 dividido por 3,6 dá 15. Então, aqui deu 15. E aqui, 72 dividido por 3,6 dá 20. Então, 20 metros por segundo. Certo? A gente tem aqui 20 e 15. Ok? Agora, o que é o segundo passo? Eu ver qual que é a minha função horária, para me poder aplicar aí depois para a união dos dois, para eles se encontrarem, um encontrar o outro. A minha função horária aqui, ó, vamos ver? Eu tenho aqui, então, S é igual a S0 mais VT. E a função horária do outro vai ser S é igual a S0 mais VT. O que eu falei para vocês que a gente precisa? Certo? A gente precisa aqui apenas da velocidade e do espaço, certo? O S0. Vocês concordam que esse aqui ele está no S0, 0? E esse aqui ele está no S0 de 200. 200 metros para cá e 0 metros para cá. A distância entre eles é de 200. Então, aqui, o que eu tenho? Ó, o S vai ser igual. S0 aqui é 0. 0 mais 20, que é a velocidade, vezes o T. E isso aqui também vai ser o S igual a S0, que é 200. 200 mais velocidade, 15 metros por segundo, vezes o T. Certo? Compreenda comigo aqui agora essa interpretação. Para esse ultrapassar esse, então, esse aqui, ele tem que ter um tempo ou espaço, certo? Espaço maior do que esse, ok? Então, ele tem que ter aqui, a função dele tem que ser maior do que 200, do que aquela função horária. O que a gente vai ter, então? Que o S, um pouco de carrinho A e carrinho B. Então, aqui, essa função horária de SA, ela tem que ser maior do que a função horária de SB. Vou fazer ali em cima para ficar melhor para vocês entenderem. Ó. Quadro apagado. O que nós vamos fazer? Esse tem que ser maior do que o outro. De A tem que ser maior do que B. Então, vamos lá. O S de A tem que ser maior do que o S de B. Vamos. O S de B. Aqui, ó, o S de B. O que nós vamos fazer? O SA. O S de A. Aqui, se a gente resumir isso aqui tudo, ó, dá só 20T. Então, 20T vai ser maior do que o SB. 200 mais 15T. Então, aqui, 200 mais 15T. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Ó? 20T vai ser menos 15, ou seja, tá do lado de lá, passa para o lado de cá, menos 15T, esse símbolo aqui, ó, menor, é maior do que 200. Vou resolver essas variáveis. 20 menos 15 dá 5, então 5T tem que ser maior do que 200. O T, então, tem que ser maior do que 200, está multiplicando 5, passa dividindo, 200 dividido por 5. Então, o tempo dele tem que ser
vai ser de 4 segundos. O instante em que o carrinho A ultrapassa o carrinho B, certo? Quando vier numa situação como essa, é só aplicar isso aí que vocês conseguem resolver facilmente. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo e anota as informações mais importantes, ok? Beleza, então, número 2 resolvido, bora para o número 3. Número 3, o que ele pede? Ó? Número 3, number 3. Número 3, ele já pede assim, ó, um carro sai de Itumbiara, certo? E um carro sai de Itumbiara no quilômetro 40. Então, aqui, ó, Itumbiara está no quilômetro 40, certo? Marca o quilômetro aqui é 40. Agora, às 8 horas da manhã. Então, aqui 8 horas da manhã. E ele chega do outro lado, ou seja, no Panamá. Aqui no Panamá ele chega no quilômetro 70. 190, que ele fala, né? No quilômetro 190 às 10 horas. Às 10 horas. Como que eu faço? O que ele quer aqui? Ó, diga a velocidade média do veículo em quilômetro por hora. Pronto, quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Não preciso mexer nem transformar nada, nem multiplicar por 3,6, nem dividir por 3,6. Vamos junto aqui. O que eu tenho? Velocidade média. Eu calculo como? Variação do espaço sobre variação da velocidade do tempo. Então, variação do espaço, ou seja, final, que é 190, menos inicial, 40, dividido por final das horas, 10 menos 8. O que eu vou ter? 190 menos 40 dá 150. Dividido por 10 menos 8 dá 2. 1,50 dividido para 2 pessoas dá 75 centavos para cada um. Ou seja, 150, 75 quilômetros por hora. Acabei de descobrir a velocidade que esse carro estava percorrendo no caminho de Itumbiara a Panamá. Beleza? Número 4, pessoal. Número 4, um carro em movimento em uma estrada passa pelo marco quilométrico 280. Então, aqui, número 3 já está ali, número 4. Então, o número 4 vai falar aqui, ó. O carro passa pelo marco quilômetro 280 às 10h05. Então, o quilômetro 280 às 10h05. Eu quero saber a posição final. Pelo marco 200 e pelo marco 236. Então, aqui o quilômetro 236, certo? Às 10h05. Não, 10h30. 10h30. Ok, ele quer a velocidade média, certo? Velocidade média em metros por segundo. Metros por segundo. Então, aqui eu tenho que fazer uma conversão, certo? Eu não posso trabalhar com essas duas unidades de medida ali, quilômetro, se eu quero a resposta em metros. Metros por segundo, beleza? O que a gente vai fazer? Dividir o valor de quilômetro para 3,6 e o valor aqui do quilômetro, marco quilométrico lá do outro lado, também por 3,6, certo? Deixa eu ver aqui uma colinha para já adiantar para vocês. Em um trecho retilíneo, o veículo passa pelo marco quilométrico. Certo, o que nós temos ali? Ó? É um carro às 10h05 e 10h30. Vamos ver, cadê esse exercício? Onde que eu tirei? 10h05 e 10h30. Vamos começar em posição 10h05 e 10h30. Vamos ver. 3, um carro, um motorista com velocidade constante, trecho retilíneo, velocidade constante de viagem. 10 aqui, achei, pronto, ó, certo? Vamos fazer aqui então, dos dois jeitos, ó, em metros por segundo. O que ele quer em metros por segundo? A gente tem aqui então, vamos trabalhar dessa vez na fórmula, metros por segundo, depois a gente transforma de quilômetro por hora, transforma aí em metros por segundo, certo? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variação de
quer ver? Dá certo também, se eu fizer por último, ó. Eu pego aqui, ó, quilômetro por hora. Vamos trabalhar em quilômetro por hora, por quê? Quilômetro e horas. Horas que eles estão trabalhando em horas. Então, velocidade média, eu tenho aqui, dá 236 menos 218, dividido por 10 e 30, menos 10 e 5. O que ele vai ter? 236 menos 218 dá 18, certo? Uma variação de 18. E aqui embaixo, dá quanto? Dá 25. 25 minutos. 25. Tendo esses dois, 18 dividido por 25, dá 72. Então, 72 km por hora. Dividido aqui por 3,6, eu vou achar ele em segundo, em metros por segundo, que é 20 metros por segundo. Certo? Acabei de achar. Ok? Vamos para o número 5. Número 5, um veículo move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Então, número 5, um veículo move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Certo? Então, vamos aí transformar. Velocidade 1, velocidade média 2. Certo? Apagar ali para a gente começar de novo. O que nós podemos observar? Ó, os dados do exercício. Velocidade média. Velocidade média 1, que ele dá, é de 36 km por hora. 36 km por hora. Depois ele fala da velocidade média 2. Velocidade média 2, que é igual a 54 km por hora. Certo? 54 km por hora. Agora, para mim calcular aí, ele fala de um tempo de 5 minutos, certo? Qual será a distância em quilômetros entre esses veículos após o intervalo de tempo de 5 minutos? Então, o tempo que ele deu, ó, o tempo foi de 5 minutos. Aqui está em minutos, certo? Se eu converter esses minutos em segundos, fica mais fácil. Ó, vamos converter isso aqui em segundos. 1 minuto é 60 segundos. 1 vezes 60 dá 300, ó. Certo? Então, dá 300 segundos que eu tenho dentro de 1 minuto. Então, aqui, 5 minutos equivale a 300 segundos. E se eu converter esses dois aqui também, ó, divide esse aqui por 3,6 e divide esse também por 3,6, eu vou conseguir achar no resultado. Olha só, aqui dá 10. 10 metros por segundo. E aqui embaixo, 54 dividido 3,6, eu tenho aí 15 metros por segundo. Então, achei ali o 15, certo? Esse aqui é o número 5, pessoal. Pronto. Certo? Vamos comigo. Aqui 10, aqui 15. Beleza? Agora, o que eu posso fazer? Aplico na fórmula da velocidade média. Velocidade média de 1... Vamos ver aqui. Velocidade média 1, velocidade média 2. Isso mesmo. Velocidade média do 1. Eu tenho aí variação no espaço, certo? Variação no espaço aqui, ó. Delta S. Vamos ver. Delta S sobre delta T. E a variação, velocidade média do veículo 2, delta S de novo sobre delta T. O que eu tenho aqui, ó, na variação do primeiro? Certo? Eu não tenho esse delta S. Nem tem esse de cá. Mas eu tenho a velocidade média. Velocidade média, eu acabei de encontrar, deu 10. Então, 10 vai ser igual, certo? O delta S sobre delta T. Delta T eu também tenho, que é 300, ó. A gente converteu ali. 300. E aqui embaixo vou fazer a mesma coisa, só que deu 15. 15 é igual a delta S sobre 300. E que conta eu faço aqui agora, ó? Vou fazer 300, certo? Vou fazer aqui, ó. 300 vezes 10, só aumenta um zero. Ó, 3.000. Delta S é igual a 3.000, certo? Ou seja, aqui também eu tenho delta S igual a, ali, 3 dá 4.500. 4.500. Então, eu tenho ali, ó, um instante, certo? A variação do espaço que ele pediu. Qual será a distância em quilômetros entre
entre esses veículos. O que ele pediu? Qual será a distância em quilômetros desses veículos após o intervalo de tempo de 5 minutos? Ok, acabei de descobrir, certo? Para mim achar aqui agora em quilômetros, isso aqui está em metros, né? Aqui em metros. Trabalhei, converti em metros, metros aqui e metros aqui. Agora, para mim transformar aquilo ali em quilômetros, olha só, tanto que é fácil. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? 3.000 metros. 3.000 metros são quantos quilômetros? Ó, vamos ver? 3.000 metros são quantos quilômetros? 3.000 metros. A leitura em metros. 3.000. 1, 2, 3. 3.000 metros, certo? E 4.500 quilômetros. Então, aqui 4.500 quilômetros. 4.500 metros. São quantos quilômetros? 4.500, 2 zeros aqui. 5 e 4. A leitura está em metros, então eu faço essa leitura aqui, ó. Metros, certo? E venho aqui convertendo para lá. Vou colocando meu número de trás para frente. Para mim chegar aqui, ó. Para mim mudar essa vírgula de metros para quilômetros, olha o que aqui vira, ó. Eu tiro daqui e ponho aqui, ó, leitura em quilômetros. Certo? O que vira, então? A velocidade média do primeiro veículo em quilômetro por hora vai ser 3 km por hora. Não, quilômetro, né? Unidade, velocidade média de quilômetro. Agora, o espaço, isso aqui a gente está falando do espaço. Perdão aí, pessoal, delta S. Por isso que não está por horas, né? Então, o delta S aqui é 3 km. E aqui, o delta S do primeiro e do segundo aqui, ó, vai ser 4,5. Então, pronto, 4,5 quilômetro, certo? Meninos, se ficar alguma dúvida, depois vocês podem me perguntar. Mas aí vocês podem ter o privilégio de estar gravado e volta o vídeo e refaz ele. Bacana? Então tá aqui justificado delta S1, delta S2 em quilômetros do jeito que ele pediu, certo? Vamos apagar ali para a gente fazer o próximo, que é o 6, certo? Vamos fazer o 6 aí, rapidão. Ó. No número 6, o que ele pede? Ó? No número 6, vamos tirar os dados do exercício. Dados do exercício. Desejas fazer uma viagem de 90 km de distância. A viagem toda, total, é de 90 km, certo? Ok. Com velocidade média de 60 km por hora. Então, a velocidade média ele já deu aqui que é 60 km por hora, tá batendo. Vezes as unidades de medida. Um veículo percorre os primeiros 30 minutos. Um veículo percorre os primeiros 30 minutos. Certo? 30, percorre desse trajeto em um intervalo de tempo de 30 minutos. Então, ele conseguiu completar esse primeiro trajeto de 30 quilômetros. Está faltando informação aí, viu, pessoal? Um veículo percorre os primeiros 30 quilômetros desse trajeto em um intervalo de tempo de 30 minutos. Então, os primeiros 30, ó, são 90, né? Esse primeiro 30 aqui, ó, ele conseguiu fazer em meia hora, certo? Em 30 minutos, ou seja, metade de uma hora. Aqui em 30 minutos, 0,5 ou 30 minutos. E ele conseguiu achar aqui, ó, 30 quilômetros. De 0 até 90, ele conseguiu chegar em 30 com meia hora. O que mais que ele deu? Qual o tempo restante para o motorista terminar o percurso, a fim de que ele mantenha a velocidade média desejada? Olha, pessoal, bem tranquilinho isso aqui, ó, certo? Ele chegará em mais de quanto tempo? Mais quanto tempo de viagem, ó? Se eu tenho 30 já percorrido e aqui é 90, o intervalo aqui é de quanto? De 60, ó. 60 quilômetros, certo? Então, se falta 60 quilômetros para mim, eu tenho que calcular aí o restante. A velocidade média que ele vai gastar, falta 60. Então, vamos lá. Ó. Velocidade média é igual a variação do espaço sobre variação do tempo. Tá? O tempo que ele vai gastar é o que eu quero descobrir. Certo? Aqui, vamos pontuar. O que ele quer? Ó? 90 km. Variação
da velocidade média que ele usa é de 60 quilômetros, né? Aqui, ó, variação 60 quilômetros. Ele tem aqui de variação no espaço, final e inicial, dá aqui da 90, certo? 90 quilômetros. 90 dividido pela variação do tempo. Agora, o ΔT vai ser aqui 60 vezes ΔT é igual a 90, certo? Aí eu passo dividindo, ΔT é igual aqui 60, tá multiplicando, passo dividindo, 90 dividido por 60, certo? 90 dividido por 60, eu tenho aí o delta, variação do espaço, do tempo, de 1h30, 1,5 horas, certo? Então, resumidamente, o que a gente tem aqui agora? Que se ele vai gastar 1h30 para esse trajeto todinho, de 0 até 90, que é o espaço que a gente pegou, de 0 até 90, ele gastou 1h30. Menos essas meia hora que ele tinha aqui, certo? Que ele já fez com 30 quilômetros. O que sobra para mim, então? Sobra aqui 1 hora. Certo? Então, ele percorrerá esse trecho em 1 hora. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, é só voltar aí o vídeo, tá? E a gente continua na próxima aula. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Abração. Tchau, tchau.